em que hoje nós vamos fazer a correção de atividades sobre cinética. Então, vamos lá? A nossa atividade, nesta aula, vamos fazer essa correção. Número 1. O que é considerado a velocidade de uma reação química? O que determina a rapidez, ou seja, essa velocidade com que ocorre uma reação química, é o tempo em que os reagentes são consumidos para formar os produtos. Sendo assim, nós podemos analisar de duas formas. Ou verificar o tempo em que o reagente é consumido, ou verificar o tempo em que é formado o produto. A nossa equação para determinar a velocidade média de uma reação, ela estima a variação da quantidade da substância, que pode ser tanto um dos reagentes ou os reagentes e os produtos, dividido pelo tempo gasto para fazer isso. Então, essa é a resposta da questão número 1. Número 2. Quais os fatores influenciam a velocidade de uma reação? Então, para influenciar nessa velocidade, o primeiro fator, a gente considera a superfície de contato. Ou seja, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de reação. Então, uma reação ela acontece muito mais rápido, né? Ela é mais rápida quando eu tenho um dos reagentes estado líquido ou pulverizado do que num formato sólido maior. Então, a superfície de contato entre esses reagentes influencia nesta velocidade de reação. Então, quanto mais pulverizado, quanto menor esses reagentes, maior é a superfície de contato entre eles. Número 2, a temperatura. Existe uma regra que diz que quanto maior a temperatura, maior será a velocidade de reação. Isso não acontece em todas as reações, mas como é na maioria delas, que vale a um dos fatores. Concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. A gente considera que a reação ocorre pelo número de choques entre os reagentes. Ou seja, quanto mais um se chocar com o outro, maior essa velocidade. Então, vai ter maior número de choques quando existir maior quantidade de substância. Então, se eu tenho várias substâncias, esses choques aumentam, então a concentração interfere na velocidade da reação. 4. O catalisador. A presença de um catalisador faz com que a velocidade aumente, porque ele diminui a energia de ativação. Então, eu tenho que a reação acaba ocorrendo mais rapidamente com a presença do catalisador. Lembrando que o catalisador é uma substância que entra no início da reação e sai sem ser alterado por ela. Número 3. O que é a teoria da colisão? A teoria da colisão diz que para que uma reação ocorra, as colisões entre as partículas, ou seja, esses choques das substâncias, devem acontecer por meio de uma orientação adequada e uma energia maior do que a energia mínima necessária para a ocorrência da reação. Então, esse choque tem que ser bem orientado, né? Ele não pode só esbarrar um no outro, ele tem que ser um choque efetivo, e esse choque, essa energia de choque tem que permitir que ele passe pela energia de ativação, e aí eu tenho o produto formado. Número 4. O que é complexo ativado? No choque efetivo, as moléculas absorvem uma quantidade de energia mínima necessária, e aí a gente chama essa energia de ativação, para a formação do complexo ativado. Esse complexo ativado é um estado intermediário. Então, ele nem é reagente, nem é produto. Então, ele está no meio. É quando eu tenho reações, na verdade, ligações sendo formadas e ligações deixando de existir. Então, é um intermediário entre elas. Aqui eu tenho um exemplo. Se eu observo aqui no início, eu tenho os reagentes, então um reagente AB e um reagente XY. Eu tenho um choque entre eles, né? Essas duas partículas vão se chocar. Se esse choque é bem orientado, tem a energia suficiente, aí eu tenho
esse intermediário que é o complexo ativado. Então, eu tenho aqui entre AX sendo formada uma ligação entre eles e tenho entre BY também sendo formada uma ligação. Enquanto que nesse mesmo momento eu tenho um corte entre a ligação que era existente entre A e B e outro X e Y. Esses dois cortes aqui e as duas novas formações de ligação. Então, o complexo ativado é esse momento em que eu tenho essa transição. Tá separando de um lado, ligando de outro. E aí eu tenho uma formação dos produtos. Eu observo que essa formação é diferente dos reagentes. Além disso, eu posso verificar isso por meio de um gráfico de energia. Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho a quantidade de energia para a formação. Os reagentes, que normalmente têm uma energia menor, vai passar por uma energia de ativação. Então, os reagentes vai ter esse choque entre eles, e aí esse choque aumenta consideravelmente essa energia dessa substância, porque é um momento de transição. E o momento de transição requer uma quantidade de energia maior, para depois ele formar os produtos e essa energia reduzir novamente. E na questão número 5, a gente vai analisar aqui a rapidez com que ocorre uma reação química depende de quê? Primeiro, o número de colisões efetivas entre os reagentes. Então, quanto maior o número de colisões, maior vai ser essa velocidade. Então, isso é uma verdade. Quanto maior o número desses choques, sim, ele vai gerar mais produtos. Energia suficiente para promover o rearranjo dos átomos. Quando ele fala dessa energia suficiente, ele está falando exatamente da energia de ativação para a formação do complexo ativado. Então, se ele tivesse energia suficiente para a formação do complexo, claro que eu tenho uma maior rapidez, ou seja, eu tenho um maior número de choques efetivos e vai prover, né, mais produtos. Terceiro, orientação favorável das moléculas. Então, lembra que eu falei anteriormente que o choque não pode ser de qualquer forma, ele tem que ser bem orientado. Então, essa é a questão. Se o choque é bem orientado, vai favorecer a formação de reagente. Também verdadeiro. E, por fim, número 4, a formação de um complexo ativado. Então, se forma um complexo ativado, ele pode tender a formar os novos produtos. Então, como todas ficaram verdadeiras, a alternativa correta é a alternativa da letra D. Todas as alternativas são corretas. Essa foi a nossa aula de correção. Até a próxima e continue estudando.